Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão e agora vamos conversar com o cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Com ele, vamos falar a respeito desse momento que o mundo inteiro, o Brasil nesse contexto, tem vivido com a pandemia do coronavírus, falar sobretudo a respeito das lições que a gente deve tirar de tudo isso. Dom Odilo, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Dom Odilo, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar com quem está nos acompanhando nesse momento qual é a visão que o senhor tem. O senhor chegou, inclusive, a publicar um artigo no Estado de São Paulo sobre isso, a visão que o senhor tem em relação a este problema global que é do coronavírus. Bem, eu acredito que nós podemos tirar muitas lições deste momento que nós estamos vivendo, que o mundo inteiro está vivendo. Primeiramente, uma lição de humanidade que nos coloca certamente com os pés no chão. Uma lição de humildade, porque nós estamos sendo bombardeados não por mísseis, não por armas nucleares, nós estamos sendo bombardeados de alguma forma até aqui, derrotados por um minúsculo vírus. E isso mostra que nossas pretensões de grandeza, muitas vezes, de onipotência, certos delírios de onipotência, eles devem ser realmente redimensionados. Eu acho que nunca podemos nos considerar inteiramente seguros. Nós somos humanos, somos frágeis, estamos sujeitos a todo tipo de situações que nos ultrapassam. É claro que não devemos simplesmente baixar a cabeça, dizer deixa estar, é assim mesmo. Não, certo, devemos lutar, devemos procurar as saídas, a superação, mas de toda forma devemos ao mesmo tempo cultivar um grande sentimento de humildade, o que nos faz também ser mais compreensivos com os outros, muito mais solidários com os que são mais frágeis, mais pobres, os que têm saúde mais fraca. Enfim, eu acho que, por bem ou por mal, estamos reaprendendo a viver e com os pés no chão, e com menos sonhos de grandeza, que muitas vezes acabam se tornando também ideologias irreais, que acabam, enfim, desencadeando processo de violência, processo de ódio, até de busca de poderes totalitários. Eu acho que, em vista desta pandemia que o mundo inteiro está enfrentando, nós estamos tendo a ocasião de experimentar uma onda grande de sentimentos, mas também de atitudes humanas muito, muito genuínas. Como estar juntos, cuidar uns dos outros, com muita solidariedade, até mesmo partilhar os bens, esquecer a corrida armamentista e aplicar realmente o nosso esforço naquilo que agora conta. É a vida, é a saúde, são as pessoas que estão perto de nós. Dom Odilo, quando a gente pensa na situação da economia global, o Brasil, nesse contexto, num mundo tão desigual, há um ambiente favorável para que se tente minimizar essas desigualdades sociais, essa disparidade tão grande, tão forte, que, por exemplo, existe no Brasil entre ricos e pobres, entre bilionários e miseráveis? Seria a ocasião de a gente repensar isso realmente, porque neste momento, ricos e pobres, poderosos e humildes, grandes e pequenos, jovens e idosos, estamos todos no mesmo barco. Este vírus ele é muito democrático, de maneira que ele atinge igualmente a todos. É claro que alguns têm mais recursos para se defenderem e outros menos. E hoje nós estamos até, de novo, numa situação em que se luta pelo básico do básico, que é a comida, que é um medicamento, e na hora certa também até mesmo um respirador artificial que ajude a fornecer aquele oxigênio de que se precisa. E isto vale para todos.
Então, acredito que o ambiente seria favorável para que também se repensasse a distribuição melhor dos bens, da riqueza, das oportunidades para construir um mundo mais igual, mais fraterno, mais respeitoso uns dos outros e se superassem certos abismos de desigualdade que nós vivemos no Brasil e no mundo também. Dom Odilo, e uma outra coisa que preocupa bastante, infelizmente, é a forma como está sendo conduzido esse enfrentamento à pandemia do coronavírus a partir do próprio governo federal, do presidente da República, né? No momento em que se espera, nesse regime ainda democrático, e assim espero que a gente continue vivendo, né? Onde se espera a união com os governadores, com os prefeitos, com as autoridades públicas e sanitárias para enfrentar esse problema, nós lamentavelmente estamos vendo o oposto disso, divisões, crises e mais crises, e a gente fica numa situação desesperadora do Brasil, com impactos tão fortes que já tem na nossa economia e a saúde, de certo modo, sem um rumo claro de como é que tudo isso vai acabar. Evidentemente que na condução das crises é que se mostra também a sabedoria, a prudência dos governantes. Certamente as grandes crises são momentos de unir as forças, de superar divergências secundárias e realmente focar naquilo que conta. Infelizmente, no Brasil, nós estamos com essa dificuldade de nós não estarmos encontrando um foco. É claro que todos estão aprendendo, ninguém fez curso de enfrentamento da pandemia da Covid-19, né? É uma situação nova, inusitada para o mundo, e aos poucos vai se dominando essa situação. Mas para melhor dominar essa situação, é preciso unir forças, não dispersar energias, não criar novas crises secundárias que acabam absorvendo energias preciosas e importantes que deveriam ser direcionadas para a solução do problema principal. Neste momento, o problema principal é a saúde, é a vida das pessoas. Evidentemente que a economia ela vai junto, mas não se pode opor a questão da saúde e a economia. Não são duas coisas a serem opostas. Contudo, não se pode pretender deixar a saúde em segundo plano para salvar a economia. Isso seria um raciocínio tremendo, né? Vamos ter que salvar a economia, sem dúvida, mas vai chegar o momento certo de a gente focar na economia, quando tivermos superado o principal dessa crise da saúde. Até mesmo o Banco Central Americano e o FMI, né, já declararam isso, deixaram muito claro publicamente, né? Primeiro as pessoas, salvar a vida das pessoas, depois a economia. E, Dom Adilo, que lições a gente pode tirar disso tudo também quando a gente pensa no mundo do trabalho, né? Nessas relações de trabalho que a gente observa no mundo inteiro hoje? Bem, com certeza teremos uma grande crise pela frente, uma crise econômica que já está se mostrando. E a crise econômica, naturalmente, é acompanhada, sobretudo, pela crise do emprego, do trabalho, da geração de renda. Então, eu acho que para isso todos devemos estar preparados e estar dispostos também, disponíveis a começar, digamos assim, de alguns degraus mais abaixo do que estávamos, né? Sobretudo quem estava muito no alto. Acho que é chamado agora a descer um pouco dos degraus de suas pretensões de ganho, de conforto, de preservação, de vantagens e assim por diante, para raciocinar de uma forma mais solidária, de maneira que uma economia que esteja estribada muito sobre um conceito de justiça social, mas muito mais ainda de solidariedade social, possa ser a solução, em que claramente se esteja atento, né, a ir ao encontro da população que menos tem, que mais precisa, para poder solucionar, primeiramente, a situação dessas pessoas que, se nós estivermos muito preocupados em salvar os índices de ganho na Bolsa de Valores
ou dos altos salários e assim por diante, nós estaremos deixando ao relento muita gente que vai acabar morrendo de fome. Então, é preciso realmente priorizar os investimentos, em seguida, na geração de trabalho, de emprego, na solução das questões realmente da primeira ajuda para a superação dos problemas mais imediatos, que são realmente aquele consumo básico das famílias, aquela situação básica da saúde, aquela renda básica de todos para poderem viver. E, assim, aos poucos também se fará uma grande distribuição de renda e, novamente, se vai começar a esquentar a economia. Perfeitamente. Dom Adilo, o senhor compartilharia conosco alguma mensagem do nosso querido Papa Francisco, do sentimento que ele tem tido em meio a toda essa pandemia? Bem, eu acho que o Papa Francisco já falou por si mesmo, né, tantas vezes, e continua a falar todos os dias, mas é claro que posso comentar. O Papa Francisco tem mostrado uma imensa preocupação em relação não só aos seus colaboradores mais próximos, não só em relação à Igreja, mas em relação à humanidade, né? Em relação a toda a humanidade, tem, primeiramente, tido muitas palavras de estímulo aos governantes para que façam a coisa certa nesta hora, estímulo às igrejas nos vários países, nos vários continentes, para que estejam próximos à população e façam tudo o possível localmente. Tem tido palavras de conforto para os doentes, de estímulo, de encorajamento para o pessoal que trabalha com a saúde, médicos, enfermeiros, pessoal sanitário, enfim, aos pesquisadores, cientistas que precisam encontrar uma solução, uma vacina e um medicamento eficaz para essa doença. O Papa Francisco tem realmente sido uma força moral muito grande nesta hora da crise, que é uma crise de toda a família humana. E, de alguma forma, tem sido como o pai, a referência do pai para a família humana inteira. Então, realmente, o Papa Francisco tem ajudado não só a Igreja, mas tem ajudado os povos que olham para ele, escutam sua palavra e se sentem fortalecidos. E para a gente finalizar, Dom Adilo, qual é a sua palavra, o senhor como cardeal arcebispo do estado metropolitano de São Paulo, que palavra o senhor compartilha com quem está nos acompanhando nesse momento de grande dificuldade, de grande temor, né, onde algumas pessoas acabam caindo, outras não conseguem se levantar, outras acabam se superando. Então, qual é a palavra que sai do seu coração para quem está nos acompanhando nesse momento? Primeira coisa que eu gostaria de dizer, vamos cuidar bem da saúde, vamos cuidar bem da vida uns dos outros, portanto, pôr em prática com seriedade aquelas medidas que são recomendadas para evitar o contágio, evitar o contágio. Que a gente não seja, então, a gente não seja contagiado, mas também a gente não contagie. Então, a coisa vai em duas direções. Portanto, essas medidas restritivas, por exemplo, quando se diz fique em casa, evite aglomerações, eu acho que devemos levar isto a sério e assim evitaremos a difusão muito rápida do vírus e o colapso do sistema de saúde. Esse é um problema que já estamos enfrentando em alguns lugares. Segunda palavra é uma palavra de esperança, coragem, vamos lutar, vamos lutando e com prudência vamos atravessando este momento, nós vamos superar. Como outras crises já foram superadas na saúde e eram muito graves, algumas certamente bem mais graves, em épocas em que se tinha muito menos recursos do que hoje. Então, nós vamos superar isto. Vamos ter paciência e vamos caminhando uns ao lado dos outros, uns apoiando os outros, nós vamos superar isto e não vai demorar. E a terceira palavra, tenhamos fé em Deus. Tenhamos fé em Deus, Deus não está longe de nós, não esqueceu de nós. Deus está olhando para nós e certamente Ele também está nos convidando a gente tirar as lições positivas dessa situação, que poderia ser uma situação de desespero, mas pode ser também uma situação de reinício de um caminhar, de um futuro melhor para todos. Ok, quero agradecer
o carinho e a atenção do Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, pela sua participação tão importante aqui no nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado, Dom Odilo. Seja sempre bem-vindo. Deus o abençoe. Muito obrigado, foi um prazer. Que Deus abençoe também. Amém.